E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o primeiro episódio do Interlúdio do Kick. É um mini projeto entre os podcasts que eu e o Duarte estamos fazendo. Que eu pensei, por que não trazer alguma coisa entre esses podcasts? Como é meio difícil da gente se reunir, eu pensei, acho que vale a pena eu ou ele começar a fazer alguma coisa para compensar isso, né? Mas por que eu tô fazendo isso? Bom, simplesmente porque eu quero. Como tá no título aí, o assunto hoje vai ser sobre jogos. Até esqueci o nome, calma aí. É o guia de tradução de videogames. Bom, esse guia vai ser um compilado de tudo que eu aprendi nesses anos de videogame para que você possa usar, sei lá, com seus familiares, sei lá, um primo, um irmão que vive jogando e que você não entende nada sobre o jogo. E eu decidi compilar um pouquinho dos assuntos aqui para ver se. Vai que você quer um assunto assim para você conversar com ele. E eu acho interessante você descobrir e vir comigo descobrir um pouquinho mais sobre esse mundo que é tão extenso, né? Bom, todo mundo sabe o que é videogame. Todo mundo sabe o porquê as pessoas jogam. Às vezes a gente tá num dia difícil, a gente só quer desestressar e acaba que a gente se estressa ainda mais, o que é impressionante. E é isso. Vamos lá. Por que não saber sobre jogos? Bom, os jogos rendem assuntos. Por exemplo, você quer falar com um menino da tua sala que tu gosta, ou você quer falar com seu filho sobre o jogo que ele tem andado a jogar, ou você quer falar para puxar um assunto. Você tem muitas opções sobre o que falar sobre os jogos. E jogos rendem muitos assuntos, porque sempre é um bom bate-papo com uma conversa bem gostosa que sempre vai nos ajudar a descobrir um pouquinho mais sobre esse mundo que é tão vasto e intenso que são os mundos dos videogames. Jogos são divertidos. Às vezes você quer ir mais a fundo, se aprofundar numa relação e você consegue jogar com essa pessoa, os jogos multiplayers ou até single players, dependendo da maneira que você jogar ali. Tem alguns jogos que possibilitam isso. E também são um diferencial. Acaba que sim, são muito comuns, mas você falar sobre videogames, você viver esse mundo, acredito que é um diferencial de cada pessoa que tem que tem que tem. Mas para falar de videogame, a gente tem que saber o que falar, se contextualizar, entender alguns termos gerais assim, mais simples. E entender que existem muitas variações de jogos. Os jogos são muito variados e existem muitos e diversos estilos que se complementam, que se misturam, que são independentes. E eu acho que é muito prudente a gente começar entendendo quais são os tipos de jogos que algumas pessoas jogam ou que algumas pessoas que tenham como hobby. Bom, aqui eu compilei muitos estilos de jogos. Alguns podem estar familiarizados por eu já ter falado, ouvido alguma vez, mas alguns outros vocês não podem não estar tão familiarizados. Então eu vou começar pelos mais simples, os mais antigos, os mais casuais, os mais jogados principalmente. E bem, a gente começa com o FPS, um dos estilos de jogos mais jogados que temos ultimamente, que engloba tanto uma população que faz todo mundo torcer pelo Fallen, o GOAT do CSGO. E dentro do FPS a gente tem algumas variações, que é o Valorant, que é desse bonequinho aqui, o CSGO, que eu já tinha mencionado, o Fallen ultimamente. E esses são os jogos mais jogados, diariamente milhões de pessoas jogam incessantemente esses tipos de jogos. Por exemplo, se teu amigo, se teu filho fala que joga de Reina, eu pararia de falar com ele ou abortaria ele. É simples. Os FPS funcionam como um 5 contra 5, que você está em primeira pessoa. O objetivo principal do competitivo é você plantar uma bomba ou a Spike, como é no Valorant, e esperar ela explodir caso você seja o terrorista ou o atacante, a equipe atacante, e a equipe defensiva ou contra-terrorista tem o objetivo de defender
essa bomba e defusar ela. Muito, muito legal. E a gente tem o CSGO. Ambos os jogos são gigantescos no competitivo. O jogo competitivo em si é gigantesco. E basicamente a gente tem que saber que CSGO é um jogo raiz. Bom, agora a gente tem o MOBA. É um outro tipo de jogo importante, muito jogado. Já foi maior, mas agora tem renascido com com as novas mudanças que temos tido nos videogames online ultimamente. O MOBA é um multiplayer online. Ih, tá escrito errado. Peraí. Peraí. Online Battle Arena. É muito famoso. A gente tem alguns representantes como o Dota 2, como o League of Legends. Ambos jogos importantíssimos para a ascensão do MOBA como um estilo de videogame. Mas LoL é interessante. Conheço várias pessoas que jogam. Já tentaram me fazer jogar. Nunca gostei. E eu acho que eu nunca vou ter a paciência de querer aprender LoL. Porque é muito boneco. Tem mais de 150 bonecos com 4 habilidades diferentes. Enfim, era só um desabafo aqui. Inclusive, como funciona o MOBA, ele é dividido em algumas lanes, que a gente chama de lanes, e nela tem alguns objetivos, como guardiões, objetivos médios, que são bosses, eu diria, que são feitos para os players ir se destruindo ao longo da partida. E no fim tem o grande boss final, que é a base do outro inimigo. Quando você destrói essa base, você ganha o jogo. Agora a gente tem o Hero Shooter, um modo muito famoso, que consiste basicamente em um 5 contra 5, um 6 contra 6, que define alguns objetivos. Esses objetivos são muito importantes para a conclusão do jogo, para você ganhar o jogo. Como representantes, eu escolhi aqui colocar Overwatch. Overwatch é um jogo extremamente famoso, bem antigo até, acho que já deve ter uns 10 anos já esse jogo aqui. Conheço muitas pessoas que jogaram, são boas pessoas, então acredito que... Bom, essas pessoas que eu dou Overwatch são muito interessantes. Eu gosto dos jogadores de Overwatch, apesar de eu nunca ter tido uma adesão tão grande a ele. E a gente tem o Marvel Rivals, que é o jogo da Marvel. Aquele lá do Pantera Negra, do Homem de Ferro, do Spider-Man, do Thor, dessa rapaziadinha aí. É bem da hora. E uma curiosidade, lembra que eu tinha dito que alguns jogos eles se misturam? Enfim, a mesma empresa do Dota aqui decidiu criar um novo tipo de jogo que nunca tinha sido, que é o Deadlock. Atualmente um jogo que eu tô jogando bastante. E que realmente, cara, muito bom o jogo. É uma junção, se você for ver aqui, ó. Eu coloquei ele como um MOBA e um Hero Shooter. Porque ele é essencialmente isso, ele é um MOBA Hero Shooter. Bom, agora a gente tem os jogos de RPG, Role Playing Games. Às vezes você pode conhecer os RPGs de mesa, muito conhecidos. Você tem que interpretar, jogar alguns dados. E esses jogos foram traduzidos para jogos de internet, jogos digitais. Importantíssimo salientar que esses jogos, o estilo de jogo RPG tem milhares, milhões de variações, tanto que tudo começou com RPG. Dos RPGs saíram os jogos competitivos como MOBA, Hero Shooter, FPS, saiu os jogos single players, tem tudo que é jogo saiu dos RPGs. E bem, eu escolhi aqui o Gacha, que é essencialmente jogos da Coreia, do Japão, aqueles jogos da Ásia. Existem alguns que são chineses, a maioria é chinês. Os gachas essencialmente é como se fosse uma aposta legalizada, na minha opinião. Você tem alguns objetivos de RPG, mas essencialmente você precisa apostar e tentar pegar
um personagem bom numa roleta, caso você queira ter mínimas chances de progressão. Então eu ficaria com medo, porque eu ouço histórias de pessoas que já gastaram muito dinheiro com gacha e é pior que Batman, é pior que Tigrinho, pior que Blaze, pior que essas coisas tudo aí. Os MMORPGs são um gênero muito antigo também. Se a gente fala de RPG digital, a gente fala de MMO também, que são os jogos de farm e progressão. Você tem que concluir mini objetivos para upar o seu nível no jogo, ficar mais forte para desbloquear outros mini objetivos. E dentro desses jogos tem histórias, tem coisas que agregam a esses objetivos. E quanto level mais alto você fica, mais forte você fica, até você atingir o nível máximo e você criar um novo personagem porque você gosta do jogo o suficiente para conseguir upar 2 personagens pro level máximo e gastar todo o seu tempo em MMORPG. Essas pessoas são bizarras. E a gente tem os RPGs também, o tipo RPGs e Hack and Slash, essencialmente, pra mim, o mais importante. Acho que os dois são a mesma coisa, eu não lembro. Os RPGs e os Hack and Slash, pô, Hack and Slash marcou muito a minha vida. Warframe, pô, é o jogo que eu escolhi ali pra deixar 1000 e poucas horas de Warframe. Muito bom sair matando o bicho à torto e à direita. É um estilo de jogo muito chill, na minha opinião. E que, pô, pra você se estressar, você tem que ser muito pavio curto. Porque o jogo pra se estressar é difícil. Um hack and slash, tu se estressar num hack and slash, moleque, tu tem que se fuder gostoso. Bom, e aqui eu coloquei o exemplo de Genshin Impact. O jogo, pô, acho que o progenitor de gachas, o que começou tudo, o maior de todos. Apesar de ter alguns outros nomes que eu já joguei e que gostei, como Wuthering Waves, pô, Relentless Zone Zero também. É um tipo de jogo bem legal. São variações, é tudo copy-paste da mesma coisa, com as mesmas mecânicas, com as mesmas histórias desinteressantes e com o único objetivo de apostar na roleta. Como MMORPG, eu escolhi World of Warcraft. Pô, acho que mais clássico do que esse deve ser Tibia. Mas acredito que o maior mesmo sempre foi o World of Warcraft. Peguei a expansão do Wrath of the Lich King. Ui, toma inglês. A expansão clássica acho que é a maior de todas. Até, acredita, há 15 anos atrás, se não mais, essa expansão tinha lançado e ainda existe servidor pirata cheio. O WoW Brasil ainda tá nessa expansão. E, pô, clássico demais. Coloquei 2 bonecos level 90. Não nessa expansão, em outra. Quase coloquei 3. Mas daí acho que foi meu amigo que foi lá e colocou no final. Porque eu tinha parado de jogar. Porque eu tinha quitado do jogo. Porque já tava jogando há tempo demais. Tava cansado pra caralho de farmar, mano. Puta que pariu, eu já farmei muito nessa vida. E a gente tem um exemplo de Hack and Slash aqui. O Warframe, pô, jogo clássico demais. Já tinha dito que eu tenho mais de 1000 horas. Um bom jogo, os designs dos frames são muito legais e que com certeza não vai decepcionar quem joga. Eu admito que eu gastei dinheiro um pouquinho com ele, mas a maioria do meu dinheiro que eu gastei com esse jogo aqui foi para comprar skin. E eu não me orgulho disso. Bom, agora a gente tem o single player. Claro, esses jogos são single players, mas também podem ser multiplayers, como eu vou falar aqui. Eu escolhi alguns dos mais importantes, os mais jogados. A gente tem o Souls-like. Tudo começou com esse joguinho aqui chamado Dark Souls. É uma trilogia de jogos que basicamente a essência do jogo é te jogar num jogo ultra difícil e tu que se vire e só vai, mata teus bichinhos, progride. A história é totalmente não linear. E essa é a graça do jogo. A graça do jogo é você não saber o que tem que fazer. A gente tem Hollow Knight, que é uma variação de Souls-like 2D. Um jogo indie, um jogo independente, que ganhou muito reconhecimento justamente pela sua arte, por essa mecânica de vou te tacar aqui, segue o jogo, tem 300 paredes escondidas, você vai ficar preso e perdido um monte de vez, você
Tem um mapa super subjetivo que você não vai saber nem onde você tá. E, cara, esse jogo é perfeito. Esse jogo merece todos os elogios da vida. Não zerei Silksong ainda, mas eu preciso me policiar para zerar a sequência desse jogo aqui, que é Silksong. Mas esse jogo é muito bom. E se por acaso ó, é conselho de vida, se você conhece alguém que já zerou todo o panteão de Hollow Knight, confie nessa pessoa pro resto da sua vida, porque essa pessoa é uma pessoa extremamente dedicada que, cara, haja força para essa pessoa. E a gente tem outra sequência aqui que é mais 3D, em terceira pessoa, que também tem a mesma ideia de Hollow Knight, é te tacar no meio do nada e te mandar pro caralho. E você tem que se virar, do nada você vai tá jogando o jogo, você vai ver um bicho de 3 metros de altura querendo te matar e você entra numa boss fight do nada. E cara, é um estilo de jogo que tem se popularizado muito, mas também é muito difícil de gostar. Eu admito que, pô, eu nunca joguei Elden Ring. Pra mim jogar Hollow Knight, principalmente, pô, demorei um tempo pra engajar. Até agora eu não engajei no Silksong, porque eu tava com preguiça, ainda tô com preguiça. Mas realmente é um estilo de jogo muito específico, muito bom de ser mencionado aqui. Bom, na sequência a gente tem os jogos sandbox, que é também você tem a liberdade de fazer todas as escolhas, você pode construir casas, você pode falar com NPCs, você pode decidir tudo o que você quiser. E normalmente são jogos muito nostálgicos, porque Sandbox vem perdendo um pouquinho de força nesse mundo dos games e realmente só sobreviveram os mais clássicos. Você vai conhecer um que eu vou mostrar aqui, que é o mais importante, principalmente para minha geração, que é o Minecraft, pô, jogo lendário. Pô, o sandbox que revolucionou o mundo, o jogo mais vendido do mundo, da história, se duvidar. E esse jogo aqui, você ataca a nostalgia da pessoa, que se você conversar com ela, você consegue render muitos assuntos. Esse jogo é gigantesco e com certeza abrange todos os outros jogos que existem hoje em dia. E é sério, se você quer atacar a nostalgia de alguém, converse sobre Minecraft, que eu com certeza lembro aqui da minha época, quando eu tinha 10 anos de idade, que meu sonho era ser youtuber. Também o sandbox interessante é o Stardew Valley. É um jogo muito interessante, porque diferentemente do Minecraft, você tem alguma história um pouquinho mais linear. Você ainda pode construir sua casa, você ainda pode fazer suas plantações, mas essencialmente esse jogo também pode ser jogado em multiplayer. Normalmente é jogado em multiplayer, tanto é que possibilita muitas interações, muitas memórias boas. E a gente tem também os simuladores, jogos um pouco mais nichados, eu diria, como o Souls-like. Souls-like é um estilo de jogo um pouquinho mais nichado, mas que com certeza rendem muitas boas conversas. Talvez não interessantes, mas render conversa deve render. The Sims 4, pô, jogo clássico. Jogo simulador de vida, que você cria o seu personagem, cuida desse seu personagem. Bizarro demais. Também a gente tem outros tipos de jogos, de modalidades, alguns que são muito específicos, como Rocket League, alguns que são mais abrangentes e que estão um pouquinho mais mortos, mas que também atacam muito a nostalgia de quem você conversa. O povo aqui na Europa cresceu muito com Fortnite. Nos Avengers Endgame, essa porra aqui apareceu na casa do Thor, então dá pra ver a magnitude que esse jogo se tornou. Então, é um Battle Royale, você é jogado num mundo que tem uma safe zone, que ela vai fechando e vai compilando todos os players e o último a sobreviver ganha. E a gente tem o Rocket League, que é um jogo que marcou muito minha vida também, pô. Jogo extremamente específico, acho que não tem como ser, é um futebol de carrinho. É difícil pra caralho o jogo. Eu aprendi a fazer o flip reset, eu aprendi. Basicamente esses são os tipos de jogo que você tem que saber. Quando você for falar com alguém, você pode ter essa ideia geral. Claro que você não precisa lembrar de tudo, mas eu queria dar uma menção honrosa ao Roblox, que consegue englobar todos esses jogos, esses jogos aqui. Pra quem não sabe, Roblox é uma plataforma de jogos gigantesca,
tem a possibilidade de criadores programarem seus próprios jogos e com certeza é muito marcante na vida de uma pessoa. Bom, agora a gente tem algumas dicas que eu dou quando você quer conversar com alguém sobre isso ou sobre qualquer outra coisa na sua vida. Eu acredito que mostrar interesse, não ter vergonha de perguntar e não banalizar o que a pessoa tem a dizer é uma boa tática de puxar um bom assunto, principalmente com o conhecimento que você obteve agora. E que é muito interessante você sempre lembrar disso. Não seja babaca quando for falar com alguém, porque isso é muito importante para que você se torne um bom ser humano. Então, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês hoje. Não, não tem muito mais o que dizer. É um pouquinho do que a gente quer fazer para adicionar mais conteúdo dentro desse canal aqui. Com certeza o Duarte vai fazer isso aqui e vai ser com certeza bem melhor do que o meu, mas um pouquinho bem mais engraçado. Mas eu acho que é interessante a gente explorar algumas outras áreas que a gente tem na nossa vida para agregar um pouquinho na vida dos outros, se alguém quiser saber ou se não quiser. Tanto faz, vai virar shorts no YouTube. E é isso. Se alguma coisa ficar ruim, comenta, dá like, dá dislike também, foda-se. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o podcast, eu diria. Tchau.